E aí galera, eu sou o Júnior. E eu sou o Matheus. E seja bem-vindo ao nosso canal. E no vídeo de hoje, piazada, é o seguinte, nós vamos estar dando sequência àquela nossa série tão querida e tão amada dos Tokusatsu da nossa infância. Qual vai ser o Tokusatsu que nós vamos comentar? É o que particularmente eu adorei, eu gostava muito e muito pela sua abertura, que é o famoso Esquadrão Especial Winspector. E como de costume, vamos estar falando da sua história, dos personagens e algumas curiosidades. Então galera, bora pro vídeo! Mas antes de tudo, pessoal, já aproveita, dá o seu like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha, comenta. Se você é dessa época e lembra dessa série, faça seu comentário aqui. Quanto mais likes, curtidas o vídeo tiver, o YouTube vai mostrar para outras pessoas. E assim, aos poucos, nós aqui, com a ajuda de vocês, vamos estar crescendo aqui no canal do YouTube. É isso aí, Zé. A gente quer monetizar logo essa bagaça aqui, porque eu não aguento mais trabalhar. O ano é 1994. Você está chegando da escola, ansioso para olhar Cavaleiro do Zodíaco, que era um sucesso da Rede Manchete na época, e de repente você se depara com essa abertura aqui. Defendendo a paz e a amizade, um departamento especial da Polícia Metropolitana protege o povo enfrentando o crime. Esquadrão Especial Winspector. Versão brasileira Winstar. Cara, como não se arrepiar, assim, ó, se emocionar com essa abertura. Era muito bom, foi muito marcante. E eu particularmente adorava o Inspector dos Tokusatsu que eu já assisti. Era com certeza, disparado um dos meus favoritos. E fez muito sucesso aqui no Brasil. E cara, simplesmente é muito louco, porque eu tenho memória muito viva daquela introdução ali, aquela musiquinha. Aí o cara botando o capacete ali, todo aquele esquema dos olhinhos brilhando e tal. Cara, aquilo é muito legal. Eu ficava encantado com aquela cena. Toda vez que ele ia vestir o traje, quando ele ia tirar o traje também, que abria aqui assim, saía aquele vaporzinho, aquela fumacinha, e ele tirava, tava com o rosto suado, assim, falei, cara, aquela cena, cara, muito massa, muito nostálgico, cara. Os japoneses são muito visionários, cara. Esquadrão Especial Winspector é uma série de Tokusatsu da categoria Metal Hero, que foi produzida pela nossa amada e querida Toei Company, mesmo que produziu Jaspion. Foi exibido pela TV Asahi entre 1990 a 91. E essa série ela é composta por 49 episódios apenas. Ela é de 1990, mas aqui no Brasil ela só veio ser exibida no ano de 1994. Por quem? Quem? A nossa querida TV Manchete. E ela ficou na sua grade entre os anos de 94 até dezembro de 1997. Depois, infelizmente, tiraram do ar. Com muitas semelhanças à série Cybercops, nós também temos um vídeo aqui no canal, o Spectre também se passa no ano de 1999. Na virada do século, a tecnologia cresceu grandemente. E, infelizmente, a violência lá no Japão também. Então, muitos criminosos começaram a usar de novos métodos para causar pânico na sociedade. Porém, para zelar pela paz e pela segurança de seus bons cidadãos, a polícia de Tóquio ela desenvolve uma equipe de alta capacidade técnica, tecnológica e de porradaria para proteger seus cidadãos. Quem são eles? O Inspector. E o esquadrão é liderado por Shunsuke Masaki. Ele é o líder do Inspector. E geralmente ele fica pela retaguarda dando as diretrizes, as ordens aos seus comandados. Mas sempre que necessário, ele vai para a linha de frente e mete porrada na galera também. O quartel-general é equipado com um supercomputador central chamado Maddox. Ele sabe tudo, ele consegue localizar todos os malfeitores e vagabundos da cidade de Tóquio e desenvolver uma estratégia para poder auxiliar o esquadrão Winspector em suas missões. E quem mais participava do Esquadrão Especial Inspector? Havia também o Ryuma Ogawa. Ele era o líder de campo do Inspector, porque ele era formado pelo Ryuma
e 2 robôs que nós vamos falar daqui a pouquinho. E ele tinha 23 anos, tinha uma alta formação em artes marciais e falava 5 línguas diferentes. O cara era fera mesmo. Era um troglodita, como diria o seu Rodrigo. Ele se utilizava de um carro, um Chevrolet Camaro top, mas muito bom, que chamava muita atenção na série, chamado Wing Squad. E interessante o quê? Ele precisava do carro para se transformar em Fire. Ou seja, ele tinha que entrar no carro, colocar sua digital no painel e falar a palavra Jacan. E quando ele pronunciava a palavra Jacan, ele se transformava em Fire. Aquela cena maravilhosa que aquela armadura começa a ser colocada no corpo dele era sensacional. Jacan! E o interessante é que quando ele estava no modo Fire com a armadura, ele tinha um limite de tempo para ficar com a armadura, porque ela se sobrecarregava. E se ele não tirasse ela antes desse tempo, ele poderia até morrer. Cara, isso era muito genial, porque sempre dava aquela sensação de suspense, de o cara ficar ansioso, porque ele tinha que resolver de maneira imediata as suas funções, as suas missões, porque senão ele ia ser vítima da própria armadura. E suas principais armas de combate eram Max Calibre, que era uma espada que era acoplada no seu braço, muito boa e extremamente forte. E posteriormente ele ganha a Giga Streamer. Essa sim é a arma mais poderosa que ele utiliza, que é capaz de até perfurar e explodir rochas. E quando ele se funde essa arma com a Max Calibre, aí ela se transforma numa metralhadora giratória totalmente destruidora. E quem ajudava nas batalhas, nas missões em campo, a quem ajudava o Lyuma era também o robozinho chamado Biker, o amarelinho, né? Tinha uma roda no peito aqui, era o mais cômico deles e o mais sentimental. Interessante que em 1999 a inteligência artificial no Japão já era braba, né? Porque os bichos tinham sentimentos, sentiam dor, era um robô e sentiu dor, né? Os caras tinham medo, tinham raiva, os caras eram bravos, cara. Os robôs, eles eram muito humanizados. Ele tinha uma roda no peito aqui que servia como meio de locomoção, ele ficava se arrastando assim. Só que lá pelo episódio 13, mais ou menos, ele ganha uma moto também, que se chamada Wind Chase, né? Ele fica bem faceiro, ele tem umas espadas aqui, daí ele vira os guidãozinhos da moto, assim. Ele tinha essas espadinhas aqui nas costas, mas elas também se juntavam e se formavam uma lança. Cara, era muito massa, assim, muito, muito interessante as ideias que eles tinham pros personagens, né? Principalmente pros robôs, né? E o terceiro componente de frente de batalha era o robô Ryder, que pode ser considerado o irmão do Biker. E a cor dele é verde. Ele, diferente do seu irmão, ele contava com um super voador, que ele poderia utilizar tanto para voar, né, que é uma das principais características dele, como também como um escudo. O interessante é que ele não tinha um meio de transporte, porque até ele não precisava. Em algumas missões ele carregava o Biker, né? Ele voava e levava o Biker junto, segurando os guidão dele ali. E diferente do Biker, o Ryder, ele adorava crianças e ele era o tipo de um robô bem intelectual, que se você se lembrar, lá na cena de encerramento, tem uma parte que eu me lembro até hoje, cara. Ele tá lendo numa biblioteca, né? Ele tá lendo um livro, ele passa aquele livro rápido pra caramba, ele capta todas as informações que tem naquela história. Dos dois robôs, ele é um pouquinho mais sério, mas também tem a sua tocada de humor. Mais um membro do Esquadrão Inspector é a policial secreta Junko. Ela não veste um traje como os outros, porém ela também trabalha na parte de investigação, na parte de campo. E ela é uma campeã olímpica de tiro ao alvo. A guria era paulada mesmo. Né? E outra integrante do grupo é a Hisao Koyama, também uma policial do Inspector. Ela trabalha numa cafeteria e também ela é filha do melhor amigo do líder Masaki. E o nome de seu pai era Masanobu Koyama. Infelizmente, seu pai acaba morrendo em uma das missões e devido à morte dele, o líder Masaki resolve criar um Inspector para combater a criminalidade no Japão. Mais um integrante, e não menos importante, mas assim, um dos mais importantes. Acho que um dos mais importantes. É o Nonoyama, que ele é o cientista da equipe, ele é o mecânico. Ele foi o cérebro que criou e desenvolveu o Biker e o Ryder. E ele que é o responsável por desenvolver as armas da equipe e tal. O responsável por desenvolver e criar os equipamentos de batalha do Lyuma, o Fire, né, que é o líder da equipe. E um dos últimos integrantes do Inspector, ele aparece lá pelo episódio 13. É o robozinho Demitas. Ele é muito engraçadinho porque ele parece uma latinha assim, prateada. Dele fica no ombro, na cabeça do Biker. Porque qual é a função dele? É auxiliar os robôs nas manutenções dele. Tanto é que no episódio 13, quando o Biker ganha a sua Wind Chase, ele tá lá seguro de si, tá invadindo o local inimigo, só que os caras acabam aprisionando o Biker e desmontam todo ele.
e tá lá o Demitaz e o Biker numa sala e o Biker todo em pedaços, só que o Biker consegue reagir e se movimentar, apesar de não ter suas peças no lugar. E o Demitaz acaba ajudando ele a montá-lo e restaurá-lo perfeitamente para a batalha. Mas um que participa ali, porém não é membro da equipe, mas é um aspirante, que é um grande fã da equipe do Inspector, é o Minoru, que é o irmão da Hisai, né? Aquela policial secreta da cafeteria. Ele é um gurizinho muito legalzinho, muito divertido, tá sempre ali fazendo alguma coisa, tem bastante tempo de tela o guri, né? Mas volta e volta ele é vítima de alguém, vítima de alguma coisa e ele tem que ser ajudado. Sempre acaba dando problema pro esquadrão. É o gurizinho merdeiro da história ali. E mais uma participante da série, mas não do esquadrão, é a Yuko Ogawa, a irmã do Ryuma. E ela é uma personagem muito importante, porque na série toda, ela não aparece em todos os episódios, só alguns episódios esporádicos. E o legal é que ela meio que é a âncora do Ryuma, porque eles são muito ligados. Porém, ela mora um pouco longe de onde o Ryuma trabalha. Então, quando dá, o Ryuma tá sempre visitando ela. E eles são muito ligados por quê? Porque lá no começo, quando eles eram pequenos, os pais deles morreram num incêndio. O pai acabou salvando a Yuko e o Ryuma ficou como responsável dela. Então ele tem uma ligação de laço muito forte com a irmã e isso é muito bem trabalhado na série. Acho que é um dos pontos fortes da série, é essa relação entre eles. Diferente de outras séries, né, como Jaspion, Cybercops, que tinham um grupo que era responsável por cometer as maldades. O Jaspion tinha o Satan Ghost, era o Império do Mal. O Cybercops tinha Destrap. Nesse daqui, eles não tinham um inimigo específico, o Império do Mal, que contra-atacava eles e tal. Cada episódio era um inimigo diferente, era uma história diferente, uma situação diferente. Isso era muito legal. Então vamos citar alguns desses vilões, que eram muitos, 49 episódios, mas alguns que apareceram mais do que um episódio e deram muito trabalho pro Inspector. E um deles é o professor Unikishi Kuroda, que desenvolveu o Android R24. E ele aparece já no primeiro episódio, que é aquele Android que acaba raptando aquela criança no caminhão. Gera todo aquele resgate épico dos robôs e do Fire. Não sei como eles conseguiram salvar aquele bebê, porque o caminhão dá uma capotada. Mas tá valendo, é ótimo e é mágico. Ele aparece no primeiro episódio e nos 2 últimos episódios da série. Um desses criminosos é o Moz, o terrível. O cara, ele é gringo, ele não é japonês, né? O único vilão que não é japonês ali, né? Procurado pela Interpol, foi um dos responsáveis por quase conseguir matar o Ryuma lá, né, o Fire. E foi o responsável por destruir o Wing Squad, né, que é o carro que o Ryuma usa, né. É interessante que esse vilão, ele durou 2 episódios. Foi o episódio 13 e o episódio 14. E ele deu muito trabalho para a equipe. Ele tinha 2 capangas japonesas que também usavam um super carro potente. E o Ryuma, quando foi perseguir elas disparam um míssil em direção a ele e quase matam ele. Destroem um squad, mas o Ryuma sobrevive. E por causa disso, então, o Nonoyama, nosso cientista favorito, acaba desenvolvendo um novo squad, que agora, assim como o Ryuma se transformava em Fire, agora o Squad tinha uma transformação diferenciada. Ele também falava Jacan e se transformava, a sua estrutura, que era de cor branca, acabava vindo uma estrutura nova de cor vermelha. Cara, totalmente sensacional. Mas o vilão que se deve destaque, também doutor e meio psicopata, era o Shida Hirosaki. Ele era um super cientista que sofreu um trauma porque a sua filha foi morta por um motoqueiro. E depois disso, então, ele deu uma despirocada de vez e começou a fazer atitudes terríveis. E uma delas foi dominar o robô Brian. Esse robô Brian, ele é também criado pelo Inspector, mas ele vivia em Los Angeles, trabalhava para a polícia de Los Angeles. Só que lá em Los Angeles ele estava matando geral os bandidos. Então o que aconteceu? Mandaram ele de volta para o Inspector para passar por uma revisão. Porém, esse cientista conseguiu entrar no sistema do robô Brian e ele começou a matar todos os motoqueiros do Japão, da cidade ali de Tóquio. E deu muito trabalho pro Ryuma, pro Fire, né? E pros 2 robôs, Biker e Rider. Tanto é que ele era extremamente superior. Porém, graças à nova arma que foi criada, que era a Jigstream, eles conseguiram destruir o robô Brian. Mas quando eles derrotam o robô Brian, o cientista Ushi Hirosaki acaba fugindo. E no episódio seguinte, o que ele faz? Ele consegue roubar um Squad do Ryuma e através do Squad ele consegue invadir o Maddox, o computador central do Inspector, causando um grande dano na corporação. Mais um desses vilões era o Saburo Murata. O cara conseguia desenvolver clones, cara, assim,
aumentando o número de assaltos e crimes na cidade. Aí o cara vai lá e me mete umas bombas lá num prédio ameaçando todo mundo, e daí um dos clones Bococo nasce, aperta o botão e mata o Saburo lá na explosão do prédio lá. Assim. Bem burrinho, na minha humilde opinião. E esse cara era brabo também, né? Ele ocupou 2 episódios, né? O 40 e o 41, cara. Deu trabalho pra caramba, né? Fez uma baguncinha ali o rapaz. Claro que teve inúmeros outros vilões, mas esses foram os que mais deram trabalho pro Esquadrão Spectre. Acabaram exigindo mais do que um episódio para definir os seus arcos. E ao final da série, o Esquadrão Spectre, eles são promovidos. Eles vão ser enviados para a França para participar da Winspector Internacional. Cara, muito interessante porque os 2 últimos episódios é quase um relembrar de toda a série, né? Cada personagem acaba relembrando dos seus feitos, dos seus dramas ali. É bem emocionante. Adeus, Winspector. E o único que vai ficar é o líder Masaki, porque ele vai ficar para desenvolver uma nova equipe, porque já que é um Inspector tá indo para outro país, precisa ter um outro esquadrão aqui para cuidar dos problemas do Japão. E esse esquadrão você também conhece e também passou, mas ele vai ficar para um próximo vídeo da série Tokusatsu Nossa Infância. Algumas curiosidades sobre o Winspector. Ele estreou aqui no Brasil no dia 18 de julho de 1994, um dia depois da nossa seleção conquistar o querido Tetra. Pois é, um dia depois disso aí, estreou aqui no Brasil essa maravilhosa série Tokusatsu, trazida pela Chikara Films. Ela iniciou no horário das 19 horas, mas logo pra frente botaram ela no horário da tarde, onde ela fazia parceria com uma série chamada Patrine. Vai ter um vídeo aqui no canal sobre essa série também, maravilhosa. Mas quando ela começou a ser passada aqui no Brasil, teve muitos problemas na sua exibição, porque os episódios eram fora de ordem, não seguiam a ordem cronológica exata, o que acabava confundindo o telespectador. Mas aos poucos eles conseguiram resolver esse problema. E, diferente de outras séries Tokusatsu na Manchete, essa, o Inspector, passou todos os 49 episódios. Além do Brasil e, obviamente, o Japão, ele também foi exibido, essa série incrível, na Itália, na França, na Alemanha e na Espanha, também fazendo um baita de um sucesso. Outra curiosidade interessante é o personagem que faz o líder Masaki, porque ele participa do Inspector, ele vai vir a participar da franquia seguinte, que é o Soul Bray, que será o nosso próximo título, e também tem uma participação na franquia seguinte, que é Extreme Draft. E ele se tornou um dos personagens que mais apareceu em franquias Metal Hero, totalizando 105 episódios. Assim como outros tokusatsu, o Inspector não foi diferente e lançou a sua linha de brinquedos, né? Daí tinha todos os personagenzinhos, o carrinho, e foi desenvolvido pela empresa Glasslit aqui do Brasil. Também tinha um serviço de telefonia interessante, né? Tu ligava um 0900 lá e tu podia conversar com os membros da equipe, escutar os episódios, era bem legal. Tipo como os Cybercops também faziam. Também é interessante dizer que todos os episódios foram desenvolvidos para VHS também, para venda, aluguel. E os VHS sempre nos salvavam, né? Como a Manchete demorou para passar na ordem, os VHS vêm para nos proporcionar toda a ordem cronológica do Inspector. Mas então tá, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, Tokusatsu da Nossa Infância, que foi sobre essa série maravilhosa, o Esquadrão Especial Winspector. Comenta aqui embaixo, você era fã dessa série? Qual o personagem que você mais gostava? E comenta aqui mais alguma curiosidade que nós não trouxemos aqui. Talvez a gente não saiba, mas você deve saber. É isso aí, galera. Já deixa teu like, deixa teu comentário aqui. Compartilha esse vídeo com os teus amigos, com tua família. Nos fortalece aí para nós poder devagarinho crescendo aqui na plataforma. E se você quer nos ajudar também, aqui na descrição do vídeo vai ter o nosso Pix, o Pix do canal, que nós estamos tentando comprar nossa câmera semi-nova para poder melhorar a qualidade do canal. Mais uma vez, muito obrigado, galera, pela sua audiência e valeu!